pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod 6. E hoje estamos aqui com duas pessoas muito especiais, a Emily Cardoso e a Brenda, que ela é esposa, mãe e advogada criminalista. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Brenda. Seja muito bem-vinda, Brenda. Nós vamos iniciar o Pod 6, o primeiro episódio do Pod 6, pedindo para que você conte um pouquinho da sua história para a gente. Claro. Em 2018, formei no Colégio Municipal Rio Branco. Em 2019, eu iniciei a minha faculdade de Direito. Em 2023, eu me formei, graças a Deus. E trabalhei 4 anos e meio no fórum daqui de Visconde do Rio Branco, na vara criminal de execuções fiscais, onde tive muito contato com processos, né, e diversos casos. E ano passado, né, esse mês completa 1 ano que eu iniciei na advocacia, graças a Deus. E qual foi o motivo que você escolheu a faculdade de Direito? O que te fez escolher? O que te motivou? Eu sempre fui entusiasta da justiça, de buscar a verdade das coisas, dos fatos, sempre prezei muito em questão de ética, então eu acho que foi isso que me motivou a escolher direito. E, em específico, eu fiz um estágio na Previdência Social, no INSS, onde eu tive contato com pessoas, foi ali mesmo que eu decidi fazer direito, para poder estar ajudando as pessoas, né, solucionando os problemas. E lembrando um pouquinho também que você fez faculdade na UFV, né? A tão famosa UFV. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da Universidade Federal de Viçosa, que acredito que muitos alunos, né, do colégio onde a gente estuda prezam, né, querem fazer faculdade lá. Sim. É uma faculdade muito boa, gente. Eu, quando me formei, né, no último ano, eu fiz o Enem, tive uma nota boa, graças a Deus. Fui aprovada na UFV em Lavras. Lavras ficava um pouquinho longe, então eu optei em fazer em Viçosa mesmo. Na UFV eu iria iniciar, mas não cheguei a concluir lá, né? Fui para a Univiçosa por conta de documentação. Eu não sou de Visconde do Rio Branco, sou do Rio de Janeiro, e eu fui chamada na 6ª chamada na UFV. Então, assim, de um dia para o outro eu tinha que arrumar a documentação. E por conta desse translado de Rio de Janeiro e Visconde do Rio Branco, não permaneci lá, né? Por conta iria demorar muito e aí passaria o prazo da aprovação. Então, no mesmo dia, eu já toda ansiosa, já fui para a Univiçosa e decidi fazer lá. E você morava lá em Viçosa ou você morava aqui em Rio Branco? Aqui em Rio Branco. Eu ia e voltava todos os dias e ainda trabalhava em 3 serviços. Guerreira. Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor em relação à carreira acadêmica, como foi a sua trajetória até você se tornar advogada. Foram muitas lutas, né? Como eu mencionei, trabalhei em 3 lugares, então teve muito esforço, muita dedicação, disciplina, foco principalmente, porque quando a gente trabalha e estuda, fica tudo mais difícil, né? Mas graças a Deus passou. Fui e voltei para a Univiçosa todos os dias, enfrentando chuva, sol, mas a gente tem que ser persistente, porque quando a gente tem um sonho, a gente tem que abraçar o sonho e fazer acontecer, né? Se não for pelas nossas mãos, não vai ser pela de ninguém. Então, a gente tem que ter foco, né? Além de fazer estágio no fórum, eu trabalhei na Montenegro, também na área administrativa. Então, tive contato com o administrativo também, não só na carreira jurídica. E no fórum eu trabalhei no gabinete, né? Então, eu tive vários contatos com processos de diversos tipos mesmo, de diversos casos, desde gravidade abstrata até gravidade concreta mesmo dos fatos. Então, foi algo que me proporcionou uma experiência muito grande na minha carreira. Já que você tocou nesse assunto que você teve contato, né, com algumas experiências, eu gostaria de saber qual foi a experiência, o caso assim, que mais te marcou. Com certeza, um caso que teve grande repercussão aqui em Visconde do Rio Branco, não sei se vocês se recordam, um caso em que uma mulher foi enterrada viva. Esse caso me tocou muito. Teve vários crimes em um processo só, né? Teve tanto tortura, tentativa de homicídio, né, uma tentativa de ocultação de cadáver, porque até então eles achavam que a mulher estava morta, mas não estava. Mas graças a Deus ela foi resgatada com vida por um coveiro. Foi um caso muito chocante, né? Acho que para todos da cidade que tiveram acesso a essa situação. Hoje você atua como advogada criminalista, né? O que te fez, assim,
fala, não, eu vou para essa área, porque dentro do direito existem várias especialidades, né? Sim, tem várias especialidades. Inicialmente, quando eu fazia estágio lá no INSS em 2016, 2018, acreditava eu que permaneceria na área previdenciária. É algo que eu gosto muito, até trabalho com isso também, que além de criminalista também atuo em casas previdenciárias e trabalhistas, direito do consumidor também, mas o foco criminal, né? Nesse período que eu trabalhei no fórum, nesses quase 5 anos, como eu disse, tive muito contato. E foi algo que, além do contato processual, eu tive contato com as pessoas, né? Que estavam por trás de toda aquela papelada toda. E vendo as dores das pessoas, algo me tocou muito no coração de tentar ajudar, né? Eu sou cristã, então eu acredito que o meu ministério na advocacia é ajudar as pessoas, servir, solucionar os problemas, e o que eu puder fazer para ajudar, vendo as dores daquelas pessoas que muitas vezes não são a errada da história, mas que precisam apenas de voz, apenas de uma defesa, de demonstrar o seu lado da história, eu acho que foi isso que me tocou e que me fez me tornar advogada criminalista. Eu iniciei a advocacia há quase um ano, está sendo quase a idade dela, né? Ela estava bebezinha quando Deus tocou no meu coração para que eu iniciasse. Foi um desafio, porque a rotina do dia a dia é cansativa, mas entre trocas de fralda, entre processos a serem analisados, pessoas para fazer atendimento, eu gosto dessa adrenalina, é desafiador sim, exige muita disciplina, mas é uma coisa que eu gosto, né? Isso. As pessoas acham que depois que a gente se forma, né, para os estudos para, é por aí que acabou. Muita gente fala, não vejo a hora de formar, parar de estudar. Infelizmente não é assim, né? Não, E eu gostaria de saber como que é a sua rotina de estudo. Tá. Principalmente no direito. O direito é uma área, eu acho que para sempre vai ter estudo para estudar, porque todo dia é uma lei nova, uma jurisprudência nova lançada, uma doutrina. Então é algo que a gente precisa estar se atualizando, né? Questão processual, quando a gente faz uma análise hoje e a lei muda amanhã, a gente tem que reanalisar aquele processo como um todo. E não é só um processo, são vários, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atualizando. Direito é uma área que você vai estudar para o resto da vida, porque precisa estar atualizado de todas as formas. Tanto questão previdenciária, que é o que mais muda, e ultimamente também a lei vem sofrendo bastante mudanças na questão criminal, em leis penais. Inclusive, hoje eu até fiz um post relacionado a isso. O crime de furto teve uma grande alavanca na pena, sabe? Então, é algo que precisa estar sempre estudando. E a rotina, assim, tem que dividir, né? Entre casa, entre filhos, entre profissão e os estudos, mas sempre tem que priorizar, para a gente estar sendo atualizada de tudo. E eu gostaria também que você falasse o que ninguém vê por trás da sua profissão, o que ninguém imagina, né? O que ninguém vê por trás é que muitas pessoas chegam até aos advogados como um todo, explicando, né, a respeito da situação, que geralmente é um problema, e querem que a gente tenha uma resposta assim, na ponta da língua, né, de imediato. Não é bem assim que funciona. Eu acredito que poucas pessoas saibam que antes da gente falar sobre um parecer jurídico, dar a nossa opinião jurídica a respeito de algum assunto determinado, a gente tem que fazer uma análise do processo antes, do caso antes, para a gente não falar por alto, né? Quando um advogado fala a respeito da opinião dele, essa opinião é baseada em algo que é analisado, né? Não é uma coisa que a gente acha, a gente tem que fazer pesquisa, né? Em jurisprudência, em doutrinas, nos últimos julgados. Então, assim, acredito que pouco se fala nessa situação que eu raramente vejo, mas é algo que é extremamente importante, porque a partir desse ponto inicial que, né, começa a questão processual como um todo. Então, acredito que o que ninguém vê é a parte de onde a gente faz a análise, né, que são nos bastidores ali. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, mais uma curiosidade. A gente vê muito filme de direito, de advocacia, que é uma confusão dentro do tribunal e o pessoal gritando e não sei o quê. E na vida real é assim mesmo?
É um pouco diferente. É um pouco diferente, né? Confesso que que os filmes fantasiam demais uma atuação num tribunal, mas não é assim que funciona, né? Acima de tudo, a gente tem que manter o respeito, né? Ter o nosso lugar de fala. Então, essa gritaria toda, essa atuação toda nesse cenário que você descreveu, na vida real não é assim que funciona, né? Graças a Deus, os profissionais respeitam uns aos outros, né? Tanto o juiz quanto o promotor, os advogados. Então, é algo que não acontece na vida real, pelo menos os que eu vivenciei foram com respeito acima de tudo e cada um no seu momento de fala. Se você pudesse voltar no início da sua carreira, assim, no início da sua faculdade, o que você faria diferente? Talvez um network a mais? O que você mudaria? Ou até mesmo quando você era aluno, estudante. Eu acho que eu manteria mais a calma, a paciência. Quando a gente é calouro, né, tá lá no início da faculdade, é tudo muito novo, novas descobertas, e a gente fantasia demais um futuro na advocacia, né, que a gente vai ter aquele futuro brilhante. Mas até chegar nesse futuro brilhante, tem todo um processo antes que a gente tem que passar, né, tem que enfrentar. E eu acho que eu seria mais gentil comigo mesma, me cobraria. Sim, claro, mas me cobraria menos. Deixasse aproveitar esse momento, que é um momento de aprendizado, né? A faculdade, de fato, é para a gente aprender. Então, eu acho que eu teria mais calma, mais paciência em aguardar o futuro, deixar acontecer, deixar Deus agir. E Brenda, olhando você falar aí agora, né, que você se cobraria menos, nós sabemos que tem muitos estudantes que se cobram demais, né? E eu gostaria de saber que conselho você daria para os estudantes que sonham em ser advogado ou até mesmo os estudantes que sonham em seguir em outra área. Excelente pergunta, Emily. Um conselho que eu dou com todas as certezas é que tenha disciplina. Independente da área de atuação que for escolher fazer, da faculdade, disciplina eu acho que é a base de tudo, né? Você ter foco, você escolher fazer aquilo e realmente fazer acontecer, né? Quando a gente tem disciplina, por mais que não tenhamos as melhores notas da faculdade, aquele coeficiente de 100%, mas eu acredito que o pouco bem feito, o mínimo bem feito, eu acho que é o que vale a pena, sabe? Da gente de fazer o melhor para nós mesmos. Se a gente todos os dias fazer o melhor que a gente pode fazer, acho que já é o suficiente para construir um futuro brilhante. E doutora Brenda, o que você acha em relação aos alunos, né? Que conselho você daria para os alunos que desistem de estudar, desistem de fazer uma faculdade para trabalhar? É um assunto delicado, né? Porque muitas pessoas vêm de baixo, não têm condições financeiras, mas o conselho que eu dou é não desista. Não desista, por mais difícil que seja, né? A situação é complicada, eu sei que é necessário, né, ter o sustento. Eu vim de uma família humilde, né, de uma situação precária, sem recursos, tanto é que eu mencionei que eu trabalhei em 3 lugares para poder pagar a faculdade, ter o meu sustento. Foi difícil, mas a gente tem que persistir, né? Para a gente mudar a nossa realidade, não vai ser só trabalhando, né? A gente precisa de estudar, a gente precisa de focar no nosso futuro, né? E neste momento a faculdade é algo que impulsiona a nossa vida para melhor, né? Então a gente não pode desistir do estudo para trabalhar. O conselho que eu dou, concilia os dois, trabalho e estudo, mas não deixe de estudar, porque é a partir do estudo que a realidade das famílias serão mudadas, né? E chegamos ao final do primeiro episódio do Pod 6. Doutora Brenda, muito obrigada por ter vindo, retirado um tempo do seu dia para passar conhecimentos tão enriquecedores pra gente. Eu que agradeço o convite. Fiquem atentos porque teremos mais episódios. Beijo!